Subiu para 6 o número de mortes em investigação por dengue em Uberlândia. Já estamos próximos aos 4.000 casos confirmados na cidade. Pedro Corsini está ao vivo com o secretário de Saúde do município, que vai trazer para a gente mais informações dessas mortes em investigação. Um cenário que é realmente preocupante, alarmante e que nós estamos acompanhando de perto, né, Pedro? Boa noite para você, boa noite ao secretário. Pois é, Luciana, ótima noite para você, uma boa quinta-feira para quem acompanha o nosso Cidade Alerta. Essas mortes que estão em investigação são 6, a faixa etária das pessoas varia de 58 a 85 anos. E dessas 6 pessoas, 5 passaram pela rede pública de saúde em busca aí de tratamento, mas infelizmente não resistiram às complicações causadas possivelmente pela dengue. Está aqui comigo o doutor Adenilson Lima, que é secretário de saúde aqui de Uberlândia. Doutor, uma situação preocupante que acende um alerta para vocês da prefeitura e para toda a cidade de Uberlândia como um todo, não é isso? Boa noite. Acende um alerta para todo o Brasil. Os casos de dengue no Brasil já superaram 650 mil. Acende um alerta para Minas Gerais e Uberlândia também no mesmo contexto. Nós temos aumentado as medidas de prevenção, aumentado as medidas de fumacê, as visitas domiciliares, mas nada é tão eficiente quanto a participação da população, né? Além disso, além da prevenção, o tratamento dessas pessoas, aumentando o número de leitos disponíveis, aumentamos cerca de 20 leitos de enfermaria, além de 9 salas de hidratação, para que essas pessoas possam ser bem acolhidas nas nossas UAIs. Então aumentamos o número de médicos, de enfermeiros, do estoque de medicamentos, para que essas pessoas sintomáticas sejam atendidas e aquelas que precisam ser internadas também sejam internadas. E a população precisa dar a sua contribuição no respeito da procura de focos dentro dos seus lares. Chama a atenção que, além das mortes que estão sendo investigadas, os casos estão em análise, o número de casos prováveis também é alto, são quase 4.000. Preocupa bastante a questão da contaminação em massa, vamos chamar assim, né? O número de casos confirmados, eles têm várias metodologias, né? Não tem um padrão comum a todas as cidades. Nós temos um setor muito eficiente. Lembrando que o número de casos confirmados, depois de estabelecido todas as normas, ele que norteia a possível vacinação no próximo ano. Quer dizer que esse número de casos que o setor de vigilância epidemiológica está rastreando poderá surtir efeito no sentido de trazer para a Uberlândia vacina para a dengue no próximo ano. É bom frisar que as investigações, tanto de morte quanto de casos prováveis, é um trabalho delicado, não é um resultado que sai de imediato, né, doutor? Exatamente, existe toda uma norma técnica executada para isso, com profissionais especializados para esse fim. Então, tanto em Uberlândia quanto no estado, existem muitos casos suspeitos para serem confirmados, assim como casos confirmados. E nas estatísticas existem muito mais casos em confirmação do que casos confirmados nesse momento. E conforme eu disse, o número de casos confirmados da doença foi um dos parâmetros que o Ministério da Saúde utilizou para levar a vacinação a alguns públicos nesse ano de 2024. Sobre essas mortes, elas foram recentes, foram esta semana mesmo ou foram computadas agora? Como é que está a situação destes dados no sistema público de saúde? Os dados da vigilância epidemiológica, eles vêm desde o dia 1º de janeiro. Esses últimos casos, inicialmente tínhamos 2 casos em análise, agora temos para 6 casos, ocorreram aí nos últimos 20 dias, esses casos que estão em investigação com forte suspeita de serem causados pela dengue. Doutor, obrigado pela participação ao vivo aqui no Cidade Alerta. Luciana, o pessoal que está em casa está se perguntando por que o Cidade está falando sobre dengue, porque a gente também mostra com frequência nas participações ao vivo em comunidades, questão de mato alto, de lote, que existe muita complicação nesses pontos, muito lixo jogado de forma errada que acumula água nesse período chuvoso. Temos aí muito esgoto também que fica na sarjeta, como a gente chama, que pode provocar dengue também. Então tudo isso são somatórias de fatores que podem aí interferir no aumento de casos da doença transmitida pelo Aedes aegypti, aquele mosquitinho que a gente nem vê às vezes, mas que traz um dano às vezes irreversível, como a morte de pessoas pela dengue. É um assunto sério
sério, a gente fala todos os dias, não é brincadeira e a melhor forma de acabar com a dengue é a prevenção. E como? Viu a água parada em casa, no lote do vizinho? Fala para o vizinho tirar, limpa na sua própria casa, tira a aguinha do pratinho da plantinha, olha a geladeira atrás daquela água parada, evita aí colocar pneu no lugar aberto. Enfim, eliminar os focos é a melhor prevenção. E claro, a vacina ainda não chegou para Uberlândia na rede pública, pode ser que chegue daqui para frente, nos próximos meses, anos, enfim, dependendo de como vai ser o panorama epidemiológico, mas tem a vacina na rede particular, ela tem um custo. E lembrando que a vacina não te inibe de pegar a dengue, sim minimiza os impactos dos sintomas causados pela doença. Luciana. A gente tem mostrado aí durante a programação de jornalismo da TV Paranaíba todo o trabalho desenvolvido pela Prefeitura para atender os pacientes que chegam aí com sintomas e casos confirmados da doença. Mas parte desse combate é feito por nós. Temos que ter a consciência de que os mínimos cuidados dentro das nossas casas, nos quintais, nas sacadas de apartamento, essa questão de terreno sujo, tudo isso é responsabilidade também da população. Então o combate começa com a gente também arregaçando as mangas e cuidando do que é nosso. Você que está acompanhando o Cidade Alerta, que tem informações sobre terreno aí que está sendo palco de descarte irregular de lixo, proliferação do mosquito da dengue, virou berçário aí dessa praga, entre em contato com a gente, pode mandar sua mensagem no 9988-29988.